Então, hoje a gente está aqui no Centro Estudantil João Calvino, onde nós dedicamos a nossa emenda, em parceria com o Thiago Camilo, nosso campeão medalhista olímpico, para colocar judô de graça aqui na Cabana e região. Ontem nós inauguramos em Montes Claros, e foi assim um sucesso. Aqui são 530 famílias que são beneficiadas com isso. Eu acredito que o esporte ele muda vidas, traz disciplina, traz ordem, e espero que a gente coloque isso em toda Minas Gerais também, em todo o Brasil. Fui o padrinho aqui de Minas Gerais e muito feliz por, enfim, estar entregando no local, né, onde eu nasci, cresci, fui criado, um movimento tão importante que eu não tenho dúvidas que é para salvar vidas. O senhor falou sobre ontem estar em Montes Claros e o senhor encontrou com o vice-governador Simões. Como é que você está enxergando essa questão do governo de Minas no ano que vem, já que a gente tem o Simões falando que quer ser candidato, o Cleitinho também não abriu mão da candidatura e você também é cogitado para disputar o governo no ano que vem. Como é que está esse diálogo para uma direita em 2026 aqui em Minas? Olha, são muitas conversas, de fato não há absolutamente nada fechado. Existem diversas pesquisas, por exemplo, me colocam também aí na frente com uma boa porcentagem de voto. Eu agradeço aos mineiros por essa confiança, a credibilidade do nosso trabalho. Eu acredito que o que a gente só não pode deixar é Minas Gerais na mão do PT. E nem nenhum outro também que vai com uma caricatura de PT. O presidente Lula veio até aqui em Minas Gerais dar diversas indiretas para mim e para o Cleitinho, falando aí sobre rede social. Sendo que, na verdade, isso daqui, ó, celular é a maior ameaça para esse governo, né? Que se preocupa mais em ficar postando vídeos e fazer uma guerra virtual do que, de fato, olhar para os problemas reais que nós estamos enfrentando hoje. Então, eu acho que a definição ainda vai acontecer. Existem diversos fatores que eu coloco na balança. Eu, sendo governador, eu perco, por exemplo, a minha imunidade parlamentar. E se com imunidade parlamentar eu já estou sendo perseguido, imagina sem. Né? Ou seja, são vários fatores que a gente precisa colocar na balança para poder tomar essa decisão, mas o foco a gente não pode deixar esse Estado na mão do PT, mais uma vez, de forma alguma. E com a candidatura, uma composição? Não, eu acho que vai ocorrer a composição, tá? Porque Minas Gerais é um Estado estratégico, ele é um Estado onde o Lula ganhou aqui nas últimas eleições, mas não tenho dúvidas que isso tem mudado. Tenho visitado o norte de Minas, tenho visitado Minas Gerais, e não é à toa que a desaprovação do Lula bateu o recorde histórico, né? Ou seja, é um Estado que, obviamente, o PT deseja para um projeto de poder, mas o que a gente precisa aqui não é mais, sabe, não é mais esquerda, pelo contrário. A gente precisa de pessoas que vão colocar o Estado para frente, que vão olhar para os problemas reais que tem aqui em Minas Gerais, que também tem em todos os outros estados, mas Minas Gerais é, como eles dizem, né, o retrato do Brasil. Então que a gente consiga solucionar isso, tendo uma união que seja bom para todos. Deputado, o senador Cleitinho ele acabou não participando do evento do PL aquele dia. Existe algum motivo, existe alguma tendência mais aí do PL estar querendo fechar com o Simões do que o Cleitinho? Como que está essa situação? Não, não tem isso de ele não foi, então por isso que ele está de lado ou colocado em escanteio. Não tem isso. Eu acho que muitas das vezes, eu sei que vocês são mídia, mas quero falar de uma maneira generalizada, né? Ontem, por exemplo, eu encontrei o Matheus Simões de forma esporádica, não foi combinado, porque era aniversário de Montes Claros. Agora, se eu vou, aí sai a manchete, Nicolas encontra com o vice-governador. Aí se eu não vou, Nicolas fura almoço com o vice-governador. Ou seja, a gente sabe qualquer coisa que a gente vai fazer, as pessoas vão interpretar da maneira, muitas vezes, que elas desejam. O Cleitinho é um senador, né, atuante, que tenho conversado com ele também sabe de várias coisas, né, precisam ser melhoradas, assim como eu também, assim como todo mundo, mas eu não tenho dúvidas que a gente, enfim, vai conversar, chegar a um consenso, porque, mais uma vez, nós temos todos um inimigo em comum. O PL, obviamente, é o maior partido em representatividade no Congresso, tem uma força muito grande e, óbvio, tudo isso também passa por decisões acima até mesmo de mim, que é pela palavra do presidente Bolsonaro, que é a palavra do presidente do PL, o presidente Valdemar, e, obviamente, são diversas conjecturas, porque ano que vem também são eleições presidenciais, então é um jogo de tabuleiro bem difícil, mas, mais uma vez, o foco é não deixar esse Estado cair na mão do PT mais uma vez. Deputado, a gente tem visto, né, muitas pessoas tentando pleitear uma vaga no Senado por Minas no ano que vem. Inclusive o conhecido Superman da Jovem Pan, que a gente vê que está meio que causando uma divisão dentro do partido diretório aqui em Minas. O que o senhor acha disso? Eu acho que todo mundo
tem a possibilidade de se candidatar a qualquer coisa que ela quiser. Se cumprir os requisitos, ter a idade, a capacidade para isso, não vejo nenhum problema. Eu acho que a eleição e o eleitorado ele é soberano. As pessoas podem ter outras opções, né? Imagina você chegar numa praça de alimentação e ter só o McDonald's. Poxa, é bom ter outras variedades também. Então, eu vejo vários players aí, né, para Senado. Eu acho que está, digamos assim, é uma corrida que envolve muitas coisas, capacidade, popularidade, conseguir fazer um trabalho que já está muito próximo das eleições. Então, são todos esses fatores. Agora, mais uma vez, isso não passa, né, diretamente somente por mim, há todo um cenário político que tem que ser olhado. E para mim que seja escolhido o candidato que seja o melhor para Minas Gerais, principalmente na representatividade de freios e contrapesos com o nosso maior inimigo hoje do povo, que é o STF. Então hoje mesmo a gente viu o Alexandre de Moraes decidindo sobre o IOF, sendo que o Congresso decidiu depois da derrubada, depois do veto do presidente Lula, e a gente derrubou porque seria mais um aumento de imposto, e agora o Alexandre de Moraes decide a respeito de algo que é do Congresso. Ou seja, o cara que não recebeu um voto, não é representante do povo, está decidindo as coisas mais importantes para a população brasileira. Então a gente precisa de Senado ano que vem, senadores corajosos, pessoas que têm condição de fazer um embate contra o STF, não por birra política, mas porque, principalmente na figura do ministro Alexandre de Moraes, tem desestabilizado a nossa democracia. Não é possível que as pessoas não estejam vendo isso. E posso falar, as pessoas estão vendo isso. Os caras agora, por exemplo, fizeram uma alteração no artigo 19 do Marco Civil da Internet, que não vai, digamos assim, bater somente em quem é de direita, vai em todo mundo. As plataformas vão ter que fazer censura prévia, porque quem vai limitar o que pode e o que não pode? O que é discurso de ódio e o que não é? Se eu agora falar sobre o Minha Fé, vai ser discurso de ódio, porque o outro ficou ofendido? Se eu falar agora que eu acho o Lula ladrão, eu devo ser preso por isso? Se um esquerdista falar que o Bolsonaro é genocida, ele tem que ser preso por isso? Então, assim, pelo que eu vi até hoje, só deputado de direita está sendo caçado. Só internet, contas sociais de pessoas conservadoras estão sendo derrubadas. Agora, eles podem fazer o que quiser. Pode jogar a bola com a cabeça do Bolsonaro, né, arrancada. Pode fazer encenação matando o Bolsonaro. Pode pegar a minha imagem e queimar, como foi feito aqui em Belo Horizonte. Pode fazer ameaça de morte. Pode fazer tudo. Pode xingar pastor, pode xingar padre. Aí é liberdade. Agora, quando a gente também quer usufruir dessa mesma liberdade, aí não pode. Então, por isso que muitas vezes eu jogo o jogo, conforme eles fazem. Ah, Nicolas, por que você processou o cara? Uai, porque se eu não processar, só eu que sou processado. Então vamos jogar o jogo de acordo com as regras, né? Se eles fogem das regras, a gente também foge. Ou seja, o que a gente quer é fazer com que a gente tenha liberdade, principalmente na internet. Se não fosse a internet, as pessoas não saberiam sobre o escândalo do INSS. Se não fosse a internet, não saberiam sobre a lupa que iriam colocar no Pix, que foi o meu vídeo que bateu milhões. Eles falaram que o Mark Zuckerberg, o Trump, até o Elon Musk me ajudou. E agora estão, assim, afoitos, porque as eleições estão chegando e eles sabem que a gente, com a força que a gente tem na rede social e a credibilidade que a gente tem junto ao povo, a gente vai, enfim, dar um banho neles aí nas eleições. Deputado, pegando esse gancho até do STF, o senhor estava querendo apresentar um requerimento lá na Câmara para convocar aquele ex-assessor do Moraes para prestar alguns esclarecimentos. Como que está a sua situação? O senhor chegou a apresentar esse requerimento já ou pretende apresentar? Como que está essa questão? Olha, a gente apresentou o requerimento, precisa ser colocado em pauta, né, na Comissão de Fiscalização e Controle, e a gente precisa ouvi-lo, porque as mensagens que foram pegas entre os assessores do Moraes são muito sérias. Falando, por exemplo, que o Moraes quer a cabeça ou quer o Eduardo Bolsonaro. Como assim? Por que o juiz está querendo a cabeça de um deputado federal? Por que eles estão tão preocupados em combater a direita e não combater o crime organizado? Eu não vi nenhuma troca de mensagens dos assessores do Moraes falando assim, ó, pessoal, Comando Vermelho e PCC estão destruindo o Brasil. O que nós vamos fazer a respeito disso? Não. Só tem ali mensagens de seja criativo, né, inove ali nos processos. Então, assim, mais uma vez, eu quero deixar isso aqui claro, e eu sei que as pessoas acreditam nisso, de que não é por uma birra política, não é porque eu não gosto pessoalmente do Alexandre de Moraes, não. Mas achar que a nossa justiça hoje está isenta é sacanagem. O colegiado que está julgando o Bolsonaro e os seus assessores é a Carmen Lúcia, indicado pelo PT. O outro é o Zanin, que é ex-advogado do Lula. O outro é o Dino, que é amigo do Lula desde quando o Dino era adolescente. O outro quem mais? O Fux, que também foi indicado também pelo PT. E o outro quem que é? O Moraes.
Ou seja, falar que isso é um julgamento imparcial é colocar 5 argentinos para julgar o Pelé, ué. Não vai dar certo. Então a gente precisa abrir os olhos contra isso, pessoas têm olhado, não é à toa que a reprovação dele está gigantesca, e é por isso que eles falam que tem que regular as redes sociais aí. Mas eu estou preparando algo aí, isso não vai ficar dessa forma, não. Você não gostou da escolha do Curupira como mascote lá da COP30? Ó, é óbvio que eu sei a história do Curupira, né, pô? Que é um cara, né, que defende a floresta e tudo. Só que eu fiz uma alusão, só que esquerdista, os 2 neurônios dele não batem para poder entender, né? Eu falei, olha, é o retrato do Brasil e das nossas florestas, né? Anda para trás e tá pegando fogo. Porque é engraçado, os caras estão fazendo um evento que, primeiro, tá rasgando a floresta amazônica para fazer uma estrada para poder chegar no evento para defesa ambiental. Só, se eu não me engano, de Itaipu, são alguns bilhões aí, 1 ponto alguma coisa bilhões de reais. Me fala, o estado do Pará, como que é o IDH de lá? É bom? Saneamento básico do Pará tá bacana? Segurança tá legal? Agora, os caras me gastam aí, sei lá, se é 6, 7 bilhões de reais para promover um evento ambiental, quando o estado não tem segurança, não tem saneamento básico, desculpa que a palavra, mas a pessoa não tem aonde defecar, pô. Eles realmente estão, é um governo que está preocupado com o povo? Isso não existe. Agora, eles se preocupam mais comigo, falando aí que o Brasil está andando para trás e está pegando fogo que nem um Curupira, do que resolver os problemas do nosso país. Do tanto que agora o presidente do INSS falou, não, estou preocupado com o Nicolas ser relator do INSS, que a gente não quer desinformação. Peraí, quem faz desinformação? Porque o meu vídeo do Pix falaram que era fake news, falaram que ia me processar. Estou esperando até agora. Por que recuaram da decisão do Pix se era fake news? Por que não fez? Por que não foi lá e botou a lupa na conta de todo mundo para poder cobrar em cima ali de pessoas acima de 5 mil? Ou seja, é o governo mais mentiroso, mais bandido que existe. Eu não sei como ainda tem gente que vê que em quase 24 anos aí de Brasil, 17 anos está sendo governado pelo PT, os estados onde eles governam são os estados mais pobres, com menor IDH, mais violentos, e as pessoas continuam votando neles. Ou seja, o errado não está só o Lula, o errado é quem vota nele.